Você pensa que ninguém te vê, mas ouvem tudo que você diz. A gente tá escutando essa música aí, que é do Wilson Gandhi, um compositor, primo de um cinegrafista nosso aqui, o Alano Mota. Ele passou essa música pra gente agora e olha só, essa música ela foi composta no ano 2000. 20 anos se passaram desde então. Essa música fala justamente sobre a gente ser vigiado pela internet, pela web, pela televisão, pelo nosso smartphone e mesmo assim isso continua, né? A gente volta ao assunto hoje. A gente recebe aqui no nosso estúdio o Eliseu Silveira, advogado, vice-presidente da Comissão de Comunicação Social e Multiplataformas Digitais da OAB Goiás. Também o Deibson de Santana Cipriano, que é empresário, formado em Ciência da Computação e presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Goiás. E também o Cleomar Rocha, que é professor, pós-doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, coordenador da Media Lab da UFG e secretário de Ciência e Tecnologia de Aparecida de Goiânia. Você que está ligando sua televisão agora, participe com a gente, manda seu recadinho aí para o 3201-7704. Danila? Pois é, gente, liberdade vigiada. É assim o sentimento de todos que sabem que de alguma forma ou de outra estão sendo monitorados pelo celular, pelas redes sociais, pesquisas na internet ou pelas câmeras de segurança. Mas essa vigilância é benéfica ou maléfica? A repórter Núbia Simão foi às ruas ouvir a opinião de algumas pessoas sobre esse assunto. Vamos ver. Você sabia que já existe tecnologia suficiente para obter dados e informações pessoais dos seus aparelhos, mesmo quando você não está online? A gente não sabe como que vai ser usada essa tecnologia, para onde vai, e facilita muita coisa, traz muita informação para a gente, mas é uma coisa que causa um certo receio. Eu acho isso aí uma falta de privacidade, além da chateação, né? Talvez possa ser ignorância minha, mas eu tenho medo. Acho perigoso. Isso aí é uma coisa privada, né? É só sua, você não pode dar para ninguém isso aí, eu acho que não. É privacidade da pessoa. É invasão de qualquer tipo, não é só na informática não, no modo geral. Não está certo, não. E se as pessoas consideram a tecnologia remota uma verdadeira invasão de privacidade, as câmeras nas ruas, casas e estabelecimentos são consideradas um apoio para a segurança pública e privada. Por um lado, você acha que é segurança. Por outro lado, podemos dizer que a nossa privacidade está sendo invadida, né? Porque a todo momento nós estamos sendo vigiados. Eu acho que é segurança. Por quê? Porque eu acho que fica vistando todas as pessoas, os atos que estão fazendo pelas ruas, né? Porque quantas coisas não descobre de errado que está acontecendo dessa forma. Bem diferente, né? Eu acho. Encontramos também no centro de Goiânia o consagrado escritor goiano Bariane Hortense. Ele confessa não ter celular e põe na balança os avanços tecnológicos. Bom, a culpa disso tudo é do celular, né? Ele é uma faca de 2 gumes. Eu, por exemplo, não tenho, sabe? Eu sou meio antiquado, eu tenho um pequenininho só para telefone, mas eu não tenho. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar. Cleomar, a gente ouviu aquela música que eu tinha comentado, né? Há 20 anos eles já falavam sobre isso. Hoje está muito maior, né? A abrangência dessa espionagem, vamos dizer assim, desse monitoramento tecnológico, está muito mais abrangente, muito maior, né? Não é só a vizinha que fica olhando o que a gente está fazendo. Nós temos agora vários vizinhos muito próximos que captam todas as informações, seja por áudio, seja por texto, seja o que nós acessamos pela internet, mas os olhos estão às nossas voltas em vários formatos, trabalhando todos esses dados. A gente tem falado muito aqui da questão das mídias digitais, né? Mas a gente também é muito vigiado por câmeras que estão espalhadas hoje por todos os cantos. Muitas vêm para dar aí mais segurança, a sensação de mais segurança, mas também estão nos vigiando por todos os lugares, né? Isso eu tenho que comentar porque a gente está colocando 600 novas câmeras lá em Aparecida, em um nosso projeto chamado Olhos de Águia. E mais importante do que as câmeras em si, é um software de reconhecimento de padrões que vai ficar mensurando exatamente as alterações de imagem e fazendo o reconhecimento dessas imagens. Isso tudo, cremos,
nós vamos reduzir drasticamente os índices de violência. Nós temos um dado, por exemplo, que em 2012, quando nós colocamos as 50 primeiras câmeras em Aparecida, nós tivemos uma redução de 40% dos crimes de saidinha de banco. E isso comprova que esses olhos eletrônicos, eles auxiliam o agente humano a fazer uma tarefa que cada vez é mais volumosa. Então nós temos sim essas câmeras observando e o resultado no mundo inteiro é de uma segurança maior em todas as cidades. Antes da gente aprofundar nessa questão das câmeras, eu queria fazer a pergunta aqui do Júnior Pacheco. Ele pergunta o seguinte: o registro.br expõe CPFs e CNPJs dos donos dos domínios de sites na internet. A lei, a LGPD, também tratará esse tipo de exposição? Bom, tratar de um caso ainda que não aconteceu, né, um questionamento, por quê? O registro.br pertence à NIC, que é uma autarquia, ela é uma empresa que ela tem o monopólio do registro do domínio do site .com.br. Então, todo site .br tem que ser registrado nessa empresa. Consequentemente, quando você registra um site, ele tem o princípio de ser público. Então, você vai estar permitindo o acesso a qualquer IP, a qualquer máquina, a qualquer celular, a qualquer computador. Por esse motivo é que o NIC-BR expõe os dados de quem cadastrou esse site. Agora, só a prática vai dizer, né, se vai retirar o CNPJ, se vai retirar o CPF. Particularmente entendo que deve retirar-se o CPF, já que a proteção das empresas é um pouco menor, porque a empresa tem um dever de transparência para com a comunidade civil. Agora, o CPF não. Se eu quero registrar um site no meu nome, eu não tenho por que expor meu CPF a qualquer pessoa. Mas é muito simples. Quem quiser procurar um Ruiz aí, né, vai lá e dá uma olhada lá e vê quem é o dono do site. Vai lá e olha quem é o dono do site do Bradesco, de outras empresas, da TV Brasil Central. Mas o próprio diário oficial, os diários oficiais de toda... eles publicam os seus instrumentos que tem a nome completo, tem CPF, enfim, são dados considerados públicos, já que o interesse é público. Mas existe nesse caso aí, até uma controvérsia muito grande, eu até participei de algum processo, que é, no caso, um site específico, que é o maior site de acesso brasileiro a dados digitais da Justiça, que é o Jus Brasil. Acho que todo mundo já fez uma pesquisa e caiu no site do Jus Brasil. É um ótimo site, diga por sinal. Mas ele sofreu muitos processos, questionando justamente esse vazamento de informações. E aí o entendimento da Justiça, em alguns dos casos, e não sei todos os processos, mas em alguns dos casos, foi que se tratava de dados públicos, o processo era público. Se a pessoa não queria, né, que os dados dela estivessem expostos, ela pediria para o seu advogado colocar lá no processo, que esse processo é sigiloso. Aí ficaria só as iniciais do processo disponibilizado nos sistemas públicos dos registros, né? Até porque a gente precisa dessa publicidade. É um princípio da justiça, o princípio da publicidade, né? Ninguém pode sofrer uma sanção sem saber dessa sanção, sem ter o direito de recorrer, ampla defesa, contraditório. Então, assim, eu acredito muito que esses dados aí que são públicos, ainda a gente não vai conseguir mexer neles. Tá? Só complementando aquela pergunta do telespectador a respeito do Registro BR, ela é uma autarquia. A autarquia a gente fala que é uma empresa privada com características de... uma empresa pública com características de empresas privadas. Então, assim, nem o governo, ninguém vai estar inerte à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as informações, elas vão ser trabalhadas, existe muito questionamento ainda. No Congresso ainda está falando em prorrogar para seguir o modelo da Europa, né, que foi criado. Existe hoje mais de 120 países. O Brasil está querendo, como se diz, entrar no hall desses países, justamente para a gente ter essa segurança. Mas só frisando que nenhuma empresa, nenhuma instituição estará livre disso, dessas informações. Então, existe ainda muita controvérsia ainda nessa lei, está sendo muito discutida ainda a questão das informações que poderão ser compartilhadas, independente por empresas privadas ou órgãos públicos. Sobre isso, a gente tem agora a notícia que o governo federal quer privatizar o SERPRO e o DataPrev. Fato. As duas empresas que, para quem não sabe, manipulam todas as informações de CAGED, que é o de emprego, de CPF, da carteira de motorista. Então, assim, são vários dados federais, né, que pode ser entregue às mãos do poder da iniciativa privada. Eu vou fazer um complemento também, um adendo que você falou aí, que é a questão do SERPRO. Eu acho louvável essa privatização, porque o SERPRO estava entrando na esfera de empresas privadas. Então, assim, o SERPRO está vendendo produtos que nós comercializamos hoje no dia a dia, certo? Então, ele perdeu aquela característica de empresa
com o viés todo do governo. Estava passando a ser uma empresa comercial. Então hoje a Serpa você compra nuvem, informação, banco de dados, faz registros, carteiras de registros profissionais, virtuais ou físicas. Então, assim, a gente tem, isso também é bom. Essa privatização é bom para a gente também. É para o mercado. De certa mercado, forma, né? para o mercado, para justamente o governo saber, aqui é a minha esfera, aqui é a esfera. Nesse caso, eu tenho que discordar, porque como o governo é uma área de segurança. Imagina se a gente começa a privatizar a polícia. Que é uma força... Não, é um exagero, claro. Mas assim, o Dataprev não tem como. O Serpa também, eu acho que pode tirar essas questões de comercialização, acho que não tem que ter nenhum... O governo não tem que competir com a iniciativa privada, primeiro ponto. Não existe hipótese do governo poder competir. Esse é um ponto assim. Porque nem nasceu para isso, Nem nasceu para isso, né? Aí a gente vai ter que entrar lá na Caixa Econômica, que está no Banco do Brasil, né? Mas vamos atentar ao Serpa. Claro. Tirando isso, são dados muito sigilosos, que você não tem a opção de escolher se vai participar ou não, porque é seu CPF, né? Por exemplo, você se fichou, você vai participar do CAGED, não tem como, né? São informações que estão lá no sistema, então você não tem escolha. Então eu sou contra essa privatização por esse motivo, mas eu sou também contra a comercialização de produtos por qualquer ente do governo. Cleomar, você que está no meio aí do... Eu estou tentando. Bom, a mim parece que cabe ao governo fazer uma regulamentação de uso e não necessariamente oferecer empresas para cuidar desses itens. Claro que há um aspecto de uma consolidação de um banco de dados hoje que pode ir para a iniciativa privada sem uma regulamentação específica. E nós temos todos esses dados lá computados ali. E isso é extremamente sensível. Mas a mim parece que cabe ao governo regulamentar os comportamentos e padrões sociais e não necessariamente manter as empresas para que atuem nessa área. Nós vivemos, por exemplo, a área não a polícia, mas a segurança já está privatizada há muito tempo. A educação, idem. A saúde, idem. Então, o que me parece é que o poder público deveria se concentrar exatamente nessa regulação de toda uma sociabilidade, não necessariamente com a manutenção de empresas das estatais que fazem esse tipo de serviço. Mas nós temos que prever toda uma aculturação desses processos para que, primeiro, a gente não tenha uma concentração ou um monopólio desses dados, como a gente tem em várias estatais. Né? Então, não pode haver uma privatização mantendo o monopólio de informação. Isso, de fato, é desinteressante e é prejudicial a uma sociedade organizada. Danila, mais uma pergunta? Quero convidar o pessoal de casa para participar com a gente pelo nosso WhatsApp 3201-7704. A gente tem uma pergunta aqui da Carol, ainda sobre essa questão da espionagem digital. Quando se apaga uma conversa para todos, ela realmente é apagada ou ela fica em algum arquivo? No Instagram, também a mensagem é apagada? É aquilo que a gente estava comentando de que nunca realmente ela desaparece, né? É porque, na verdade, quando a gente fala apagada, a gente tem a ligeira impressão que apagou do nosso equipamento. Mas, na verdade, são big data que trabalham a todo momento com informações que nós usuários não temos, nem nós que somos da área de tecnologia, não sabemos como as empresas trabalham, se realmente são apagadas ou não. Pelo menos do nosso equipamento, teoricamente, a gente tem aquela impressão que está apagada a informação, né? E a gente ainda pode igual aquela questão da foto. Por via das dúvidas, tenha cuidado no que posta. Justamente. No que compartilha, né? No que fala. Olha a responsabilidade. Hoje a nossa maior privacidade que a gente tem, dizendo bem, nem dormindo a gente está inerte a qualquer informação. Você está dormindo, seu celular está trabalhando o tempo inteiro. Os Big Data estão trabalhando as informações que você deixou no rastreamento do dia a dia. Então, assim, acho que a maior privacidade que a gente tem hoje, sinceramente, é tentar se proteger desses mecanismos de captação de dados. Mas mesmo assim, acho que, de certa forma, a gente não vai conseguir jamais ficar sempre inerte a qualquer tipo de risco. Então já vou frustrar a pergunta aqui da Laís do Setor Sol Nascente, que ela queria saber justamente como se proteger dessas situações de invasão. Não falando muita coisa comprometedora. Olha, talvez a gente devesse atentar para o fato de que não é a tecnologia a vilã, não é ela que expõe, não são as mídias que expõem
todo esse conteúdo. É o uso que se faz dessas informações por algumas empresas ou algumas pessoas com uma atitude de má fé. Não é? Eu tenho dito com certa regularidade que não há nada mais humano do que a tecnologia. Inclusive essa discussão de que a inteligência artificial superará a inteligência humana. Ora, a inteligência artificial é humana. Ela não é de outra parte senão humana, tanto que nós chamamos de artificial, feita por humanos. Então é preciso atentar para esses quesitos. A tecnologia é uma condição criada pelo humano, tanto quanto a inteligência artificial é essencialmente humana. Muito assunto ainda a gente tem pela frente. Continue aí com a gente, participe, mande sua pergunta pelo 3201-7704. Daqui a pouco a gente volta. Você pensa, eu acho que o próximo passo